Olá, estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje nós vamos falar de alimentos que empoderam o nosso sistema imunológico. Em tempos de pandemia é preciso reforçar os cuidados e um deles passa pelas nossas escolhas na hora de comer. Cuidar de si e cuidar dos outros é uma boa prática para se viver bem em uma sociedade, principalmente neste momento tão crítico. Infelizmente, o nosso estado encontra-se como um dos epicentros globais da pandemia de Covid-19 e, mesmo assim, existem pessoas que se comportam como se nada estivesse acontecendo. A expressão tão conhecida nos últimos tempos, negacionismo. E esse é o tema da nossa conversa com a psicóloga Roberta Bola. Vamos entender melhor o que acontece com a mente dessas pessoas. Olá, como vai? Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Laura, o convite. Muito obrigado. Que bom estar aqui contigo novamente. Um prazer. É um prazer. Vamos começar explicando como a psicologia explica o negacionismo. Sim, eu vou começar assim com uma frase que eu sempre digo que, diferentemente do que é a frase conhecida, eu digo que de perto todo mundo é normal, porque é normal ter problemas, todos nós temos problemas. Então, assim, eu acho que todos nós temos direito a pelo menos uma crença patológica. O problema é quando essa crença, ela deixa de ser uma crença e ela é uma certeza absoluta. A pessoa está absolutamente certa que aquela ideia que ela comprou é a verdade. Isso por si só já é contra ou oposto da atitude científica. A atitude científica, ela pressupõe justamente que a pessoa entenda as mudanças, aceite, questione, levante hipóteses, e aí, então, possa estar flexível à mudança de ideias. Então, o que acontece? Acontece que com tantas mentiras e pseudociências, assim, em profusão, foi se criando, de um lado, a ciência e, de outro lado, a negação da ciência. E as pessoas que estavam mais incertas, que não sabiam como e no que acreditar, passaram a comprar uma série de verdades, né? Verdades de aplicativos, as verdades que a gente encontra assim, soltas na internet, para poder se sentir mais segura. Essa é a questão. A pessoa, quando ela está muito incerta do que está acontecendo, e o ambiente todo agora é um ambiente de muita incerteza para todos nós, ela acaba tendo a necessidade de se agarrar em algumas certezas. E isso é um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa chama negação, e esse mecanismo já foi falado, trazido por Freud, que é o pai da psicanálise. Então, lá atrás, ele já descrevia a atitude da negação, o negacionismo, quando a pessoa, diante de uma realidade que é muito dolorosa, muito complexa, ela não consegue aguentar esta realidade e acaba negando para poder se proteger um pouco e se proteger psiquicamente. Mesmo que isso coloque a vida dela em risco. É um comportamento consciente ou inconsciente? Não, o mecanismo de defesa é um comportamento inconsciente e algumas pessoas vão fazer mais ou menos uso disso. Isso tem diferentes níveis. E aí a gente consegue perceber que a pessoa está mais ou menos adaptada. E essa questão da adaptação é justamente o que trouxe à tona o termo sociopatia. A gente escuta abertamente as pessoas falarem sobre sociopatia e o que é a sociopatia? A sociopatia é a não adaptação às regras sociais. Então, na verdade, sociopatia não é o nome técnico, né? O nome técnico é transtorno de personalidade antissocial. E o que seria, assim, quais seriam os critérios para esse transtorno?
a ausência de remorso, a pessoa está sempre certa, a pessoa não se sente culpada, ela não se envolve com as responsabilidades, ela não respeita o direito das outras pessoas, ela despreza veementemente as normas e as regras sociais e, principalmente, não tem qualquer empatia pela dor do outro. Num momento em que nós estamos percebendo milhares de pessoas em extremo dor e sofrimento, não ter empatia é algo extremamente chocante. E aí a gente percebe que nós temos muito mais sociopatas na nossa sociedade do que nós imaginávamos, né? Depois de um ano já com a pandemia, a gente observa uma banalização, inclusive, em relação a tudo isso. Essa banalização das mortes, né? Todos os dias a gente escuta que mais 1.000 morreram, mais 1.000, como se isso fosse algo absolutamente corriqueiro, né? Então, eu acho que houve uma banalização. Associado a isso, eu acho que nós fazemos parte de uma cultura muito imatura, né? Nós temos também uma sociedade que glamoriza muito o prazer. O prazer é uma sociedade que prega muito o prazer individual, acima do coletivo, né? Nós temos uma outra característica, que esse prazer ele tem que ser imediato. O bacana é ser esperto, é dar um jeito, é driblar as regras. E eu acho que tudo isso caracteriza muito, infelizmente, da cultura brasileira. Associado a isso, eu acho que nós não temos instituições suficientemente fortes para dar o exemplo, para informar, para educar, para coibir, evitar ou até mesmo punir aquelas pessoas que não respeitam os direitos dos outros, não respeitam os limites. Então, eu percebo que tudo isso foi um somatório e que, juntando essa sociedade que acaba glamorizando todas essas características, ela vai ser uma sociedade doente e vai ter um percentual de sociopatas muito maior. E acrescido ainda uma polarização, inimigos. Então, isso é muito triste, esse momento que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Qual o comportamento que seria um comportamento ideal para que se possa, de fato, viver em sociedade e viver bem? Isso que tu falaste agora, essa ideia do nós versus eles, né, da polarização, infelizmente, quando a pandemia chegou, nós já estávamos vivendo esse cenário desse nós versus eles, especialmente na área política. E isso ainda é fruto de uma imaturidade muito grande. O que seria muito interessante é que as pessoas entendessem que, nesse momento, isso não tem nada a ver com política, isso tem a ver com ciência, isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Esse nós é nós, a espécie humana, e eles são os vírus. Então, é importante que as pessoas entendam que, quando elas não usam a máscara corretamente, quando elas se aglomeram, quando elas circulam, elas estão, na verdade, favorecendo o vírus. E eu penso que, quanto mais tempo a ignorância e o egocentrismo estiverem presentes entre nós, lamentavelmente, mais tempo nós vamos ficar nessa situação e mais grave ela será. É fundamental que as pessoas se conscientizem que nós somos todos nós. Muitíssimo obrigada, foi um grande prazer, sempre é um grande prazer conversar contigo. Obrigada por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Laura, muito obrigada. Tchau. E agora eu compartilho aqui uma história de amor e dedicação de mãe. Olá, vou me apresentar, o meu nome é Carla, eu sou a mãe do Gabriel, um garoto de 22 anos que nasceu com síndrome de Down e aos 3 anos apresentou autismo. É um caso específico, né? Hoje em dia já existem mais casos
desse tipo, mas eu quero falar para vocês que o Gabriel hoje é um garoto muito esperto, bastante feliz. Apesar de ser um autista severo, ele é praticamente dependente de tudo, ele é não verbal, ou seja, ele não fala, mas ele consegue demonstrar o que ele quer, pelo menos eu compreendo muito bem. Ele é extremamente carinhoso, amoroso. Não há quem não chegue perto do Gabriel e não consiga sentir isso. Ele gosta muito de passear, ele caminha bastante diariamente, ele adora estar ao ar livre, gosta de ver televisão, assistir jogos de basquete, jogos que envolvam bola. O Gabriel estudava na APAE, ele está afastado por questões da pandemia. E também eu quero contar para vocês que o Gabriel nem sempre foi assim. Ele teve época em que o Gabriel era bastante agitado, era mais inquieto, não dormia bem, teve muitos problemas intestinais. O Gabriel também tem alergia à lactose. Há 22 anos atrás não existia quase nada que pudesse me auxiliar nesse ponto, né? E foi bastante difícil. A partir disso, eu retirei toda a lactose do Gabriel e também, pelas minhas pesquisas, eu vi que era bom para ele retirar também o glúten, eu fiz isso. E a partir disso, o Gabriel melhorou bastante. E também quando ele passou a fazer a alimentação orgânica. A partir disso, ele melhorou completamente. Ele deixou de ser agitado, agressivo, ele fica muito mais tranquilo, consegue dormir muito melhor. Ele, claro, tem acompanhamento médico, ele tem acompanhamento nutricional e isso também ajuda bastante, é bastante importante. Eu faço ao máximo para poder dar amor para ele, fazer ele se sentir sempre muito amado. Gabriel realmente é um menino muito amoroso, querido por todos. E aí no depoimento a Carla então fala sobre a alimentação do filho, que é sem glúten, sem lactose, com produtos orgânicos. Convidei a nutricionista Maribel Melos para explicar então a relação desses alimentos na vida de quem é considerado dentro do espectro autista. Oi, Maribel, seja bem-vinda. Oi, Laura. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, como é que vai? Maribel, quais são as evidências científicas que apontam a influência da alimentação no comportamento de quem tem autismo? Os estudos mostraram que a grande relação se encontra pelo eixo cérebro-intestino, tá? Então, via intestino, o intestino do autista, ele tem uma coisa que a gente chama de hiperpermeabilidade. É como se a passagem das moléculas fosse maior, sabe? Como se o ambiente fosse mais vulnerável. Com isso, pedaços de alimento muito pequenininho, mas mal digeridos, podem ultrapassar a membrana do intestino e afetar a parte neuronal, que no autista já é bastante sensível. Então, muito das vias que explicam por que ela teve tão bom resultado no tratamento, na conduta, no humor, no comportamento do filho, tem relação com isso, com esse eixo cérebro-intestino. Hoje os estudos mostram o papel que as nossas bactérias intestinais têm, o papel que a membrana tem e que os alimentos têm sobre os neurotransmissores, sobre as substâncias que sinalizam, que comunicam as células do sistema nervoso. Então, por isso a relação tão forte. O que acontece com o glúten e com o leite? O glúten, tanto o glúten quanto o leite, quando eles são mal digeridos ou eles não são bem quebrados, eles formam uma proteína que ocupa o receptor opioide no cérebro, vai via nervo vago para o cérebro. Substâncias, pedacinhos, fragmentos de proteínas desses alimentos, do leite e do glúten, podem ultrapassar via nervo vago, que é um nervo que tem caminho do intestino para o cérebro, e ocupa receptor opioide no cérebro. Quando chega alimento que ocupa esse receptor lá, eu tenho dificuldade na produção dos neurotransmissores naturais. Então, isso pode causar em crianças, em pessoas do espectro autista, irritabilidade, ansiedade, agressividade. Então,
Por isso que a gente faz essa modulação e que teve tanto bom resultado nesse caso, porque ela fez essa mudança. Além disso, alimentos orgânicos são desprovidos de pesticidas e agrotóxicos. Outros fatores que comprometem muito a saúde das bactérias intestinais. Então, tudo tem muita relação com o intestino, né? Então, se o intestino do autista é mais sensível, é mais abertinho, vamos dizer, a barreira de proteção é mais prejudicada, substâncias tóxicas, corantes, agrotóxicos, pesticidas, alimentos mal digeridos vão afetar muito mais o cérebro deles, entendeu? Sim. Então, e alimentos industrializados, aí entra o açúcar, a gordura e outros tantos, acabam, de fato, tendo uma influência no comportamento. Sim. Maribel, então eu convido para que tu continues no programa, mas no próximo bloco, que nós vamos falar sobre o sistema imunológico e a alimentação. Rapidinho, um intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora no quadro Espaço Saúde, a fisioterapeuta Andréia Brites Farias, da CTI Neonatal do Hospital Divina Providência, mostra pra gente a maneira correta do banho de ofurô em bebês. Eu vou falar um pouquinho sobre uma técnica que a gente utiliza para os bebezinhos, a técnica do ofurô. O ofurô é uma técnica mais indicada para os prematuros. A gente utiliza o balde para fazer. Inicialmente é colocado o bebê devagarinho dentro do ofurô, conforme ele vai relaxando, conforme a resposta dele, a gente vai introduzindo, né, ele na água, ó. As mãos são apoiadas atrás da cabecinha, bem embaixo da nuca, dá um apoio, é um suporte ali no pescoço e na cervical deles, sem apertar. Eu não tô apertando, eu só tô apoiando, a minha mão tá bem leve. E ele tá realmente penduradinho pela cabeça, ó. Essa posição lateralizada aqui com o apoio na cabecinha é uma posição que eles gostam de ficar. Dá um apoio no rostinho. Eles se viram sozinhos na água, daí eles mesmos encontram uma posição que eles se sentem bem, que eles gostam de ficar. O ofurô também ele produz o alongamento dos prematuros, tanto da parte cervical como dos membros superiores dos braços. A tendência é dormir melhor e também eles interagem com o meio, com a água, que para eles é muito gratificante porque remete ao meio intrauterino. E agora ele vai dormir, com certeza. Agora a gente volta a conversar com a nutricionista Maribel Melos. No primeiro bloco, falamos sobre a influência da nutrição na vida de quem é considerado dentro do espectro autista. Agora a gente fala sobre o poder dos alimentos no nosso sistema imunológico. Maribel, continuamos então falando sobre a nutrição e o seu poder em relação à nossa saúde como um todo. No primeiro bloco, tu falaste muito dessa relação intestino e cérebro. O nosso sistema imunológico depende disso tudo também? Também. Porque assim, ó, nós temos o que faz parte do nosso sistema imunológico, a gente chama de sistema imune inato. A gente nasce com ele. E a gente tem o sistema imune adaptativo. O inato, que a gente nasce com ele, envolve mucosas, membranas. Então, envolve a mucosa do nariz, dos ouvidos, dos olhos, a pele e a mucosa do intestino. Então, são como se fossem barreiras naturais contra invasores, contra possíveis danos e agressões. Então, a gente já nasce com essa defesa. Isso é um dos sistemas. O outro sistema é o adaptativo, que é esse que a gente desenvolve anticorpos, que a gente desenvolve, a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E
eu penso que mais importante é a gente reforçar essa nossa proteção, essa inata, né? A gente tem que mantê-la íntegra, isso é muito importante. A adaptativa, sabe como é que a gente pode ajudar? Com nutrientes. Já a inata é preservando essa coisa que possa nos agredir e mantendo a imunidade intestinal, o ambiente intestinal. A gente já tem uma baita barreira aí, porque se a gente for pensar, o intestino, gente, se nós espalhássemos ele, pegar a membrana e espalhar, dá uma quadra de tênis. Olha o tamanho de superfície que tem. É inacreditável, né? A gente não tem ideia, porque é todo enroladinho, a gente não imagina o tamanho. Exatamente, mas é que é uma mangueira toda enrolada, cheia de babadinhos. Ela serve para absorver bem aquilo que a gente come, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse papel de proteger contra invasores. E o grande problema é que quando a minha alimentação ela é pobre, cheia de tranqueirinhas, né? A gente até falou no outro bloco sobre aditivos, corantes, conservantes, alimentos mais inflamatórios, que são esses, fritura, por exemplo. Gente, fritura faz um mal para as nossas bactérias intestinais, que eu vou dizer para vocês, porque isso prejudica as bactérias boas. Essas bactérias boas têm um papel muito importante na imunidade. Elas é que vão fazer essa barreira. Eu brinco no consultório com as crianças que é um monte de soldado. Então, as bactérias benéficas são como soldados que estão ali para lutar contra o possível agressor. Quais os alimentos que vão prejudicar, vão diminuir o exército de bactérias boas? Então, refrigerante, podemos colocar como o top, né? Infelizmente, carne em excesso também, porque aí tu alimenta um tipo de bactéria e não dá comida para o outro, tá? As boazinhas, elas preferem vegetais e frutas, tá? E fibras. Já maionese, ketchup, alimentos com corante, né? Com muito conservante, muito aditivo. Esses salgadinhos, atendi um menino ontem com uma alergia de pele, assim, um problema de imunidade bem forte, e que ele come todo o lanche da tarde dele são salgadinhos de pacote. Esses salgadinhos que o pacote brilha, sabe? Sei, bem, Isso sei. tem, gente, muito corante, muito sódio, muito conservante. E detona. Tu vai ler ali, não tem nenhum alimento de verdade. E isso agride demais essas bactérias boas. E o sorvete? O sorvete, o problema dele é o seguinte, tem muita gordura vegetal hidrogenada. E a gordura vegetal hidrogenada, o grande problema do sorvete é que ele junta duas coisas. Ele tem glicose, que é um açúcar forte, e tem gordura. Então, se a gente for pensar na natureza, essa associação de doce e gordo nunca está presente. Maribel, e aquele petit gâteau? Mas aí a gente não come petit gâteau todo dia, né, Laura? Então dentro disso tudo a gente de vez em quando pode alimentar as bactérias do mal. Principalmente se a pessoa comeu um prato bem lindo e colorido de salada. Então, come uma salada, arroz, feijão, um legume assado, uma moranga. Até pode comer uma sobremesa, entendeu? Pode até largar o petit gâteau de boa. As bactérias, elas precisam de alimentos benéficos, elas precisam de fibra. Então, uma coisa é tu dar um docinho, um extra, entendeu? Alguma coisa de docinho, de porcaria. Mas o maior volume de fibras, vegetais, alimentos coloridos. Gente, a nossa imunidade precisa de alimentos naturais, alimentos de verdade. É isso que ele precisa. Então, quais são os alimentos? Precisamos de zinco, selênio, magnésio. Onde é que tem isso? Por exemplo, selênio tem bastante nos peixes, tem no frango, tem nas sementes, tá? Castanha do Pará, linhaça, gergelim. Isso a gente pode usar no dia a dia, botar em cima da comidinha. Já o magnésio tem na couve, tem no arroz integral, tem no feijão, tem na lentilha. Então, é em comida de verdade, né? Outras coisas que podem ajudar na nossa imunidade, que os estudos mostram, são substâncias antioxidantes. A cúrcuma é considerada um dos maiores anti-inflamatórios. O alho, a cebola, a maçã, a uva. Então, comida e ervas e especiarias podem empoderar o nosso sistema imunológico, trazendo maior capacidade das células de defesa
de lidarem com o invasor. Ainda mais agora, nesse momento de Covid, que a gente fala tanto nisso, né? Então, deficiências nutricionais, sim, comprometem. Trazem mais a síndrome pós-Covid. Então, a gente pode proteger o nosso corpo justamente com comida. Então, vamos usar cebola, alho, cúrcuma, gengibre, limão, né? Não é difícil pegar um limãozinho ali, espremer de manhã, botar um pouquinho de cúrcuma em pó e tomar. Isso já vai ser um pequeno remedinho para o teu sistema imunológico. Comer um prato bem colorido de salada. Tem várias receitas que a gente pode, inclusive, mostrar receitinhas da Maribel. Obrigada e até breve. É sempre um grande prazer conversar contigo. Igualmente, adorei estar aqui com vocês. Gostaram das receitas? Que delícia, que bom! Muito obrigada pela sua audiência. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Acompanhem também no Instagram e no Facebook. E você também pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Até semana que vem. Tchau, tchau!